E aí, meu povo, meu pessoal da Operação 108 da Polícia Federal, estamos aqui hoje para falar de um assunto muito sério, certo? Muito importante. Vai levar alguns minutos aí, mas peço que vocês peguem lápis e caneta para fazer as anotações necessárias, porque esse é um vídeo, né, que vai exigir atenção, concentração de vocês, porque a gente vai ensinar vocês a montar um ciclo de estudos para a Polícia Federal, certo? Então, para quem não me conhece, pessoal, eu sou o professor Ricardo Ziegler, trabalho aqui na coordenação das carreiras policiais no Direção Concurso, fui aprovado em primeiro lugar para oficial da Polícia Militar do Distrito Federal, fui aprovado para delegado de polícia no estado de São Paulo, no estado de Goiás, certo? E estou aqui, né, compartilhando um pouco dessa experiência, desses conhecimentos, né, de aprovação para vocês que também estão preparando, né, para uma prova muito difícil, uma prova muito concorrida e que exige sim uma preparação antecipada, certo? Vou passar aqui algumas informações que eu rogo a Deus, senhores, que sejam úteis para vocês. Que vocês terminem de assistir esse vídeo e falem assim, poxa, valeu a pena. Aprendi aqui algumas coisas que vou aplicar na minha organização, no meu planejamento de estudos. Esse é o nosso objetivo aqui em Direção Concurso, senhores, certo? Ser um instrumento de auxílio para que você alcance o seu sonho. Essa é a proposta, esse é o propósito, né, da nossa equipe. Você conseguir o seu distintivo, você alcançar o sonho, né, de ser policial federal. Polícia Federal, né, vamos dizer assim, é o concurso um dos concursos de topo das carreiras policiais. Né? Todo mundo que entra para a carreira policial, em algum momento, já sonhou em ser policial federal. Eu falo por mim mesmo. Né? Eu fiz a prova, né, da PMDF, como soldado, entrei como soldado da Polícia Militar, mas quando abriu a prova da Polícia Federal em 2012, eu tentei fazer essa prova também. Só que eu não estava preparado, estava estudando Direito, né? Enfim, não consegui aprovação naquela época. Até eu entender, senhores, aí eu falo, né, dois testemunhos, para vocês também entenderem a importância do que a gente vai conversar hoje, até eu compreender, né, que não dá para estudar daquele método dá teus pulos, né, na raça e na coragem, né, botar a faca nos dentes, bora, pega o edital verticalizado aí, vamos ver todas as videoaulas, fazer todas as anotações, até eu entender que eu precisava, antes de estudar as disciplinas, estudar, como organizar o estudo, como planejar o estudo. Isso era fundamental, levou um tempo. Mas depois que eu compreendi a importância desse conhecimento, é que boas aprovações, certo, começaram a surgir na minha vida de concurseiro. Então, não pensem, né, que eu sou uma pessoa super inteligente, né, fora do comum, fora da curva. Não, tá? Não, eu sou uma pessoa persistente e que aprendeu ao longo dessa trajetória algumas técnicas, se informando com outras pessoas também, né, que tiveram êxito, alguns conhecimentos, desenvolvi algumas habilidades e hoje eu compartilho com vocês isso, né, para que vocês também alcancem a aprovação que vocês tanto almejam. Beleza? Então vamos falar hoje, né, sobre ciclo de estudos para a Polícia Federal. Tá? Por que Operação 08, pessoal? Porque 90% dos itens da sua prova, dos 120 itens, 108 itens, se concentram em 5 disciplinas. E hoje a gente vai mostrar para vocês como que você vai organizar o estudo para você começar estudando desde já essas 5 disciplinas. E eu vou, além, né, dessa importância, dessa preponderância dessas disciplinas, eu vou explicar para vocês por que é importante que vocês comecem antecipadamente esse estudo. Certo? Então vamos lá. Tá aqui o nosso gavião, certo? Olha o olho do gavião, cara. O olho da aprovação. 2024 é a sua meta. Essa é aprovada. Tá bom? Pessoal, 5 matérias, 108 questões na sua prova, dá 120. Vamos aprender a montar um ciclo de estudos, certo? Eu sou o professor Ricardo Ziegler, tá aí o meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida, tá, pessoal? Pô, professor, assisti o vídeo aqui, mas fiquei com uma dúvida, como é que eu vou avançar, como é que eu faço determinada forma de revisar? Meu irmão, manda o direct lá, eu tenho maior satisfação. Talvez demore um pouquinho para responder, né? Mas eu procuro responder todo mundo que me procura aí na rede social. Eu acho muito legal essa interação com vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Antes de você montar o seu ciclo de estudos, eu quero que você faça uma avaliação, certo? Quantas horas na semana você tem disponível? Então o que você vai fazer aqui agora? Você vai pegar e anotar
né, todos os dias da semana, no seu caderno, aí, na sua agenda, e dividir lá, manhã, tarde e noite, certo? Em duas partes, né? Primeira parte da manhã, segunda parte da manhã, primeira parte da tarde, segunda parte da tarde, primeira parte da noite, segunda parte da noite. Beleza? Faça isso. Você agora coloca, certo, as suas prioridades, né? Se você trabalha, obviamente você não tem como deixar o trabalho para ficar estudando, né? A não ser que, se você fizer isso, você não trabalha, né? Então, bote lá as situações que você tem como prioridades. Ó, minha prioridade é o trabalho, tais horários. Segunda prioridade, eu tenho, não sei, um tratamento, eu tenho que levar, né, algum parente no médico, eu tenho que levar as crianças no colégio, eu tenho que estudar com meus filhos. Enfim, cada um tem uma realidade, beleza? Mas anote tudo que você tem de prioridade que você não tem como abrir mão para estudar, beleza? Desse tempo que você colocou, vai sobrar algum tempo disponível, beleza? E aí você vai calcular, em média, quantas horas na semana você tem disponível. Por exemplo, se você trabalha de segunda a sexta, você tem boas horas no final de semana disponíveis para estudar. E a gente vai falar sobre isso, tá? Quando você decide, você toma essa decisão de estudar para um concurso público, de se preparar para uma prova como essa prova da Polícia Federal, é uma decisão de como você estivesse assumindo um segundo emprego. Tá? Então, o seu horário agora de estudo, ele é tão importante, tem que ser tão rigorosamente cumprido como o seu horário do seu trabalho. Então, se você tem mais tempo no final de semana, você coloque mais horas de estudo no seu final de semana, mas não deixe de estudar. Perfeito? A segunda parte que a gente vai fazer é analisar as matérias do edital, né? E qual o grau de certeza que elas estarão no próximo concurso. Isso aqui a gente já fez para vocês, né? No caso da Polícia Federal, a gente sabe, né, que as matérias do último edital, que concentraram em 90% da sua prova, são aquelas que a gente falou: português, informática, né, TI, raciocínio lógico matemático, contabilidade e estatística. São essas matérias e a incidência, né, de cada uma delas na prova que a gente vai fazer, com base nelas que a gente vai fazer o nosso ciclo de estudos, certo? Está aqui, né, uma análise da última prova da Polícia Federal, certo? Das duas últimas, tá, pessoal? A penúltima foram 104 itens, né? Foi um pouquinho menos, mas tudo concentrado nessas 5 disciplinas. Então a gente diz aí que essa é a espinha dorsal do concurso da Polícia Federal, são essas disciplinas, beleza? E a importância de você estudar antecipadamente elas, pessoal. Veja bem, informática, TI, a não ser que você seja da área, certo? Contabilidade e raciocínio lógico matemático são disciplinas, certo, que exigem uma maturação para você fixar o seu aprendizado. O que é isso? Olha, eu sou da área do direito, tá, pessoal? Eu sou da área jurídica, né, formado, pós-graduado e tudo mais. E vamos jogar limpo aqui quem é dessa área. Cara, é muito simples, é muito mais tranquilo você compreender um texto jurídico, você compreender um artigo de lei, ler os informativos, né, os principais resumos dos julgados dos tribunais superiores, do que você maturar um conhecimento que você muitas vezes não tem familiaridade de estatística, de contabilidade, que tem assuntos que são contraintuitivos, pessoal. Contabilidade você vai ver, né, que aquilo que você acredita que isso é crédito, né, no seu senso comum, né, não é crédito, é débito, e vice-versa. Entre outros assuntos. É uma matéria completamente nova para você que não é da área, certo? Com conceitos novos, com uma lógica de conhecimento diferente. Então, para você aprender aquela disciplina, você depende de uma maturação, e é por isso que você tem que começar a estudar antes. Se você não tem familiaridade com essas disciplinas, e aí, lógico, tem gente que tem uma baita capacidade de assimilação e tudo mais, você não vai conseguir pegar logo só depois que o edital sair, cara, certo? A gente vai falar sobre isso aqui no próximo slide, sobre como é que é o padrão ali do aluno aprovado para as carreiras policiais em média, tá, pessoal? Então é muito importante que vocês, primeiro, tá? Eu acho que esse vídeo aqui, antes de tudo, é te dar essa sensibilização. Comece a estudar antecipadamente, cara. Se é o teu sonho, se você parou nesse vídeo aqui, é porque você sonha em ser policial federal. E se você está me assistindo até agora, certo? E não começou a estudar ainda, eu reforço. Tá? Comece a estudar antecipadamente, beleza? Raciocínio lógico matemática, mesma coisa. Se você não é, né, não é da área, cara, faz um exercício de análise combinatória hoje e fique sem fazer ele daqui a
2, 3, 4 meses. Cara, você não lembra direito como é que é a metodologia para resolver aquela questão, certo? E é por isso que eu falo, a diferença, né? As matérias jurídicas a gente consegue, né? Entendendo a lógica do sistema, né? Tendo um conhecimento basilar ali de como acompanha a jurisprudência dos tribunais superiores, nem sempre, mas a gente consegue ter uma linha ali de raciocínio que, às vezes, sem você se lembrar exatamente do artigo da lei, você consegue acertar um item. Né? Mas com um raciocínio lógico matemático, com estatística também, que envolve conhecimento de fórmulas, né, de resolução de questões que apresentam um nível de dificuldade de assimilação um pouco maior na média geral das pessoas. Então é importante que você consiga estudar antecipadamente. Esse é o primeiro recado, tá? E aí, pessoal, eu trago aqui uma pesquisa feita pelo professor Guilherme Guimarães. Ele fez, tá no YouTube aí, essa pesquisa, uma pesquisa muito interessante, que ele fez com milhares de aprovados em concurso de carreira policial. E aqui a gente está falando das características médias dos aprovados, certo? O que é isso? Veja aí esse em verde ali. Né? Isso aí é uma distribuição normal. Você que já vai estudar a Polícia Federal, já se liga nisso aí, né? Na curva de Gauss, distribuição normal, vocês vão fazer bastante questão sobre isso, certo? Então, o que é essa característica média? Então, 68% da amostra, né, no geral, apresentou essas características. Estudava, né, de 3 a 4 horas por dia, estudava pelo menos 6 a 7 dias na semana, certo? E já tinha feito, né, até conseguir a aprovação, pelo menos 5 provas. Né? Principalmente na Polícia Federal, eu lembro dele falar nessa pesquisa, é um concurso em que o camarada ele já está mais cascudo. Né? Não estou falando, mas esse é meu primeiro concurso, eu não tenho como passar, não, pessoal. Estou falando em média, né, o pessoal já está mais cascudo. E eu fico essa dica para você, camarada. Se é a tua primeira prova, se agora, não, só vou estudar para a Polícia Federal, beleza, meu irmão, mas faz umas provas de carreira policial antes, para você pegar ali uma malícia de prova, sentir a questão da pressão na hora de fazer a prova, você vai ver que, cara, eu falo por mim, pô, eu me considero um cara, né, experiente aí no mundo dos concursos, de fazer prova, mas vai fazer uma prova, às vezes você olha, caramba, como é que eu errei isso, cara? Sempre acontece. Então, quando você faz mais provas, você acaba mitigando, né, diminuindo essa possibilidade. Tá bom? Bom, pessoal, então, como nós estávamos falando, o camarada, né, que faça provas, né, de outras polícias, certo? Procure fazer provas, né, de carreiras policiais, embora a prova da Polícia Federal ela destoa um pouco, né, do edital. As provas de carreira policial têm uma preponderância maior em direito penal, processo penal, legislação extravagante, administrativo, constitucional, que a gente teve pouquíssimos itens, né, sobre isso na prova da Polícia Federal, mas é um bom parâmetro. E as provas de polícia civil, em alguns estados, elas têm tentado aproximar, né, com o edital da Polícia Federal. Então, na prova de Polícia Civil Pernambuco, você já teve questões de informática, você já teve estatística, certo? Com uma relevância muito maior. E por que isso, pessoal? E aí, né, a gente tem que entender o que está acontecendo, né, no sistema de segurança pública do Brasil. As polícias civis, né, as polícias com atribuição investigativa, elas têm concentrado seus esforços e preparado os seus profissionais para apurar infrações que não são perceptíveis pelo policiamento ostensivo. Né? Então, crimes do colarinho branco, crimes contra o sistema financeiro nacional, crimes contra a lei de falências, né? Crimes falimentares. Então, são crimes que exigem um conhecimento de contabilidade, um conhecimento técnico, né? Crimes praticados, né, no mundo digital, né, na Deep Web, na pedofilia, enfim. Então, são crimes que exigem das pessoas uma capacitação técnica nessa área. Então, por isso, né, que as polícias, né, civis e federais, elas estão observando esse movimento e tentando já ingressar nos seus quadros pessoas que tenham, né, um conhecimento prévio, habilidades prévias, né, para o melhor desempenho da função. Tranquilo? Então, isso é natural, por isso que assim, é uma aposta certeira, cara, né, que essas disciplinas vão estar na sua prova, né, que vão concentrar a maior parte dos itens e que você tem que começar a estudar para elas antecipadamente, beleza? Então, o que você vai fazer? Né? Primeiro passo que você vai fazer aqui para a gente montar o nosso ciclo de estudos. O que eu quero que você faça? Faça
as 2 últimas provas como forma de simulado, para verificar como é que você está, certo? Em relação a essas disciplinas que a gente falou, como é que está o seu desempenho e tudo mais. Agora presta atenção, cara, não se desespera. Ô, professor, não fiz nem 20 pontos. Você sabe que o fator de correção, né, do CESP, uma errada numa certa. Ah, não fiz nem 20 pontos, professor, não tenho nem chance. Cara, para de frouxura, velho. Tu quer ser polícia, cara. Né? Cerra os dentes. É óbvio, né? Dependendo de quanto tempo que você está sem estudar, você não vai ter um desempenho bom, cara. Né? Ah, não, pô, já sou um aluno que estou me preparando, né? Já fiz a última prova, mas estou voltando agora. Pode ser que você tenha um desempenho melhor, mas de qualquer forma, eu não quero que você pegue esse desempenho, né, e coloque como uma pedra no seu caminho. Tá? Para que serve esse primeiro passo? É apenas para a gente ter um parâmetro. Se eu não sei aonde eu estou, como eu estou, como que eu vou saber aonde eu quero chegar? Né? O que eu tenho que fazer para alcançar aquilo que eu desejo? Então, é um parâmetro básico, é eu saber como né, está o meu nível de conhecimento nessas disciplinas para que eu possa montar, né, um planejamento dos meus estudos. É assim na nossa vida, cara. Você vai planejar uma viagem, você vai planejar a compra de algum bem, certo? Você vai planejar um final de semana de férias com a tua família. Você tem que saber, né, como é que fazer uma autoavaliação de como é que estão as suas condições. Nesse caso aí a gente fala, condição financeira, de saúde, tudo mais. Mas aqui é bem básico, objetivo, certo? É saber qual é o seu desempenho nessas disciplinas se você fosse fazer a prova hoje, tá bom? Ah, professor, eu já fiz a prova da Polícia Federal umas 200 vezes, as questões são repetidas. Tá, então, cara, monte um simulado semelhante, né? Você que já é aluno de direção concurso, usa a nossa plataforma de questões, montem simulados semelhantes com questões de certo e errado e das disciplinas que a gente está falando, beleza? O importante é que você tenha um parâmetro de como é que está o seu desempenho nessas disciplinas, beleza? E aí, o segundo passo é definir a quantidade de horas de estudo diárias. Tá? Lembra que eu falei para você lá no comecinho, olha, a gente tem que analisar algumas variáveis antes de começar o planejamento dos nossos estudos, e a primeira delas foi o quê? Fazer aquela agenda e verificar quantas horas disponíveis a gente tem para estudar, certo? Então você vai definir, olha, eu tenho por dia aproximadamente, né, 2 horas, 3 horas. Né? Eu recomendo, né, separar pelo menos 3 horas de estudo diárias, né? É um bom padrão. Professor, não tem como. Não tem como estudar 3 horas por dia, eu trabalho manhã, tarde, só tem à noite, eu consigo bancar 2 horas. Beleza. Né? Faça o seu melhor possível nas condições que você tem hoje. Até que venham circunstâncias melhores, você possa fazer melhor ainda. Beleza? Mas de 3 a 4 horas é um padrão ali que eu considero adequado, razoável. Né? Se você tem menos tempo durante a semana, né, tente compensar, né, colocar mais horas de estudo ao longo do final de semana. Beleza? Mas defina isso. Defina isso e, como eu falei, defina como prioridade. Tem que ser como se fosse a sua agenda de trabalho. É uma tarefa que você tem que levar a sério como se um trabalho fosse. Perfeito? E aí vamos para o terceiro passo, né? Que é a análise do seu desempenho naquele simulado versus a incidência. Para quê? Para a gente definir a quantidade de horas semanais que a gente vai estudar cada disciplina. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar esse nosso camarada aqui, que é um camarada que tem uma quantidade de horas disponíveis de 20 horas, de 30 horas semanais. Perfeito? Então, vamos analisar esse cenário aqui. Ele tem 30 horas semanais, que dá ali praticamente 4 horas por dia da semana, né? Pegando até o domingo. E aí pega mais 2 horinhas ali, distribuídas, beleza? Essa é a nossa avaliação de cenário. Professor, não é a minha realidade. Tá, você vai mudar ali, em vez de 30 horas, você vai botar 20 horas semanais, o tempo semanal que você tem disponível, beleza? E aqui é uma análise de cenário básica, tá? Vamos supor que ele teve o mesmo desempenho em todas as disciplinas. Quantas horas ele deve estudar, né, cada disciplina por semana? Cara, se ele tem o mesmo desempenho em todas as disciplinas, né, uma sugestão de distribuição de horas, né, é basicamente pegar a incidência daquela matéria na prova, certo? E multiplicar ali pela quantidade de horas semanais que ele tem. Então, se ele tem 30 horas semanais em informática e teve o mesmo desempenho em todas as matérias, então vão ser 10 horas de informática, 7 horas de contabilidade, 3 horas de raciocínio lógico matemático, 7 horas de português e 3 horas de estatística.
Isso vale se ele tirou 70% em todas as matérias, 50% em todas as matérias, 60% em todas as matérias. Para quem tem um desempenho igual, equivalente em todas as disciplinas, né? Ele vai levar em consideração, basicamente, somente a incidência da prova. Ah, professor, mas essa não é a realidade. E é verdade, não é a realidade, né? É muito difícil um camarada que tenha o mesmo desempenho em todas as matérias. Mas, por exemplo, quem vai começar do zero, talvez, né, seja um parâmetro adequado. O que acontece? Um outro cenário aqui. O camarada ele já tem uma base, né? Ele já vinha estudando anteriormente para outras provas. Então, português e raciocínio lógico são matérias que praticamente estão em todos os editais, né? Então, muitos editais cobram essas duas disciplinas, já tem uma boa base e conseguiu esse desempenho aí. Ele teve 80% de acerto em português e 80% em raciocínio lógico, e os outros manteve-se equivalente ali, como são matérias que ele não tinha familiaridade, ele tirou a mesma nota. E aí, o que vai acontecer? A gente vai diminuir a quantidade de horas, certo? A gente vai diminuir a quantidade de horas de raciocínio lógico em português. Então, se ele tinha o mesmo desempenho e ele tinha 7 horas para português e 3 de raciocínio lógico, a gente vai botar ali 5 horas de português durante a semana e 2 horas de raciocínio lógico durante a semana. E vamos jogar essas horas que sobraram, né, naquelas matérias que têm maior incidência. A gente bota lá mais uma em informática, né, e uma em contabilidade. Beleza? Então, essa é um... Senhor, não se preocupa com isso. Quem tiver dúvida, tá? Pô, professor, como é que você fez isso aí? Como eu falei, manda um direct, né, que eu mando lá a tabelinha do Excel que eu montei, mas assim, não é um cálculo, né, astronáutico, não, cara. É uma situação bem simples, é só uma análise da proporção ali, né, e a quantidade de horas tem que sempre ser 30 horas, né, a quantidade que você tem disponível, mas basicamente isso. Se eu tenho um desempenho melhor numa disciplina, eu coloco, né, menos horas de estudo para ela. Se eu tenho um desempenho pior numa disciplina, eu coloco mais horas. Então, por exemplo, esse outro cenário aqui, né, cara, eu fui muito mal, e aí pode ser uma realidade, né, para muitas pessoas. Cara, eu tenho uma noção de informática, né, cara, já sou da geração X aí, já tenho familiarizado, né, com informática, com linguagem de programação. Português, pô, é uma disciplina que sempre cai em concurso, então eu estou sempre atualizado. Mas, pô, raciocínio lógico, matemática, estatística, eu tenho muita dificuldade, né? E aí ele tem um desempenho ruim nessas disciplinas. Embora ela tenha uma incidência baixa na prova, entende? Você tem que colocar mais horas de estudo. Então, eu vou estudar, e, pô, raciocínio lógico são 12 questões, não é isso? Português, né, são 24. É lógico que o português tem maior incidência, mas, cara, se eu tenho um desempenho muito bom em português e um desempenho não tão bom em raciocínio lógico e estatística, eu vou ter que colocar mais horas de estudo nessas disciplinas. Compreende? Então, assim, essa aula de planejamento de estudo já é uma aula, né, de matemática para você, né? Se você não está entendendo esses cálculos de proporção aí, cara, meu irmão, vem com a gente aqui no Direção Concurso, já se matricula no nosso curso da Polícia Federal, já pega as aulas de raciocínio lógico para você compreender. Mas é bem simples, né, pessoal? Quando o parâmetro é só o seu rendimento, é só a incidência e a quantidade de horas, é muito tranquilo, só faz uma distribuição das horas, né, proporcional. Se tiver alguma alteração no seu rendimento, nesses simulados que você fez, você faça uma alteração na quantidade de horas de estudo, né, de semanais de cada disciplina. Beleza? E assim vai. Por quê? Porque nós temos, né, que fazer simulados quinzenalmente. Tá bom? É a outra etapa, né, que a gente vai falar agora sobre revisão e sobre simulados. Então, quinzenalmente, você faça um simulado, né, para você verificar como está o seu desempenho. Beleza? E aí, mudando o seu rendimento, vai mudar, né, vai alterar sutilmente aí as horas de estudo que você vai colocar na semana. Então, cara, eu fiz um ciclo de estudos aqui, que a gente vai mostrar agora, durante 15 dias, mas, cara, o meu desempenho em informática caiu muito. Poxa, nesse próximo ciclo eu vou ter que compensar e colocar mais informática para estudar ao longo da semana, beleza? Então, só para vocês terem a noção, a nota de corte do último concurso, né, para ampla concorrência foi 75 pontos. Cara, é uma nota alta, tá, velho? Para a prova do CESP, para o concurso de muitas vagas, né? Não é uma nota baixa, né? Uma certa anônima errada, beleza? Para fazer esse cálculo da distribuição de horas, considere a nota bruta, tá, pessoal? Não faça a nota líquida, não. Beleza? Pode considerar a nota bruta que não tem problema. Mas a nota de corte são 75 pontos.
Então, esse ali é o mínimo que a gente tem que buscar. O mínimo, certo? Para quem estava nas cotas, foi 68 pontos. Beleza? Então, eu acho, né, que esse padrão vai se repetir, dependendo da dificuldade da prova, né? Às vezes a prova vem muito mais difícil e aí pode ser que essa nota caia. Mas eu aposto, né, minha aposta é que vai se manter dentro desse patamar ali, de 68 a 75. Né? Então, talvez subindo um pouquinho mais ali, 78, né, pontos para a ampla, né? Porque a galera tá ferroada no estudo, né, velho? O próximo passo é montar o ciclo. Então, a gente pegou lá aquela quantidade de horas que a gente definiu de estudo por semana das nossas disciplinas. Então, eu peguei aqui um padrão daquele camarada que teve o mesmo desempenho em todas as disciplinas, né? Aí você vai dividir, né, pela quantidade de dias da semana quando você vai estudar e vai dar uma arredondada, né? Sem muita firula, não. Então, o ciclo de estudo desse camarada é assim, ó, 1 hora de português, meia hora de raciocínio lógico, 1h30 de informática, 1 hora de contabilidade, meia hora de estatística. Professor, quantas matérias eu tenho que estudar por dia? Cara, depende. Né? Quantas horas por dia você separou de estudo? Ah, eu separei 3 horas. Então, cara, se você separou 3 horas, a gente vai sempre colocar aqui, tá? Pelo menos 1 hora de revisão por dia, que a gente chama de revisão de 24 horas, que eu vou explicar para vocês. Você vai conseguir estudar português, raciocínio lógico e informática naquele dia. E aí depois você segue o ciclo. No próximo dia você vai estudar contabilidade, estatística e português. Entende? Então você vai fazendo esse ciclo aqui, certo? Bem simples. Né? É mais simples que um cronograma de estudos. Eu particularmente prefiro cronograma, né? Eu gosto, né, quando tem lá certinho, né? Segunda-feira. Mas isso aqui é bom para quem às vezes tem uma vida um pouco mais corrida, né? E precisa de um pouco mais de flexibilidade. Né? Ele sabe, né, onde que ele está no ciclo, o que ele tem que fazer, né, no próximo. E aí uma outra ferramenta importante, né, que eu vou pedir para colocar no link da descrição do vídeo, é o edital verticalizado, né, para você ir controlando os tópicos que você vem estudando, né, ao longo do seu ciclo de estudos. Perfeito? Então faça essa análise, né, leve em conta a incidência da prova, o seu rendimento e a quantidade de horas que você tem disponível. Né? Fez essa análise desses 3 fatores, você consegue definir, né, quantas horas você vai estudar, quantas horas você vai estudar de cada matéria por ciclo de estudo. Fez o ciclo aí 2 vezes, né, durante 15 dias, você faça um simulado. E agora a gente vai falar como é que você vai planejar as suas revisões. Beleza? Então, o que você vai fazer para planejar suas revisões? Senhores, revisão é fundamental para o estudo no concurso público. A revisão é a ferramenta que, quando eu compreendi a sua importância e como que eu deveria fazê-la, meu desempenho subiu absurdamente. Tá? Então, eu saí ali de 65%, 70% de acerto para próximo de 80% depois que eu comecei a implementar ferramentas de revisão. E, cara, isso não sou eu, tá? Não sou qualquer pessoa. Tá? Pega o depoimento de qualquer aprovado. Pergunta para ele, né, bota lá o trecho de revisão. Todo mundo, né, que percebeu a importância da revisão começou a deslanchar no desempenho nas provas de concurso. Então a gente vai explicar aqui para vocês como é que você vai planejar essas revisões também. Certo? Uma revisão que eu sempre recomendo é a de 24 horas. Então estudou uma disciplina no dia, tudo que você estudou no dia, você no outro dia faça uma revisão. A gente vai mostrar um método de revisão que a gente vai adotar. Tá? Outra situação que você tem que levar em conta para revisar. Aqui você tem que fazer uma filtragem, tá, por desempenho. Beleza? Por desempenho. Você vai lá nas questões que você vem realizando, né, ao longo do seu estudo e verifique aquela o quê? Que você tem menor desempenho. Né? Então, por exemplo, às vezes você está muito bem em informática no geral, nos 70%. Mas na parte, né, de, sei lá, antivírus, você está com desempenho muito ruim. Então, aquele assunto é um assunto que você tem que dar prioridade. Poxa, eu estou muito bem em raciocínio lógico. Estou acertando ali 75% no geral. Mas, cara, meu desempenho aqui em questões de análise combinatória está muito baixo. Então, eu vou estudar mais esse assunto. Certo? Então, faça essa análise com base no seu desempenho em questões, mas uma análise por assuntos, não só uma análise pura.
né? Presta atenção no que eu falei. Para montar o seu ciclo, é uma análise pura do desempenho que você tem geral na disciplina, para você definir quantas horas você vai estudar naquelas questões. Agora, para fazer as revisões, a gente tem que ser um pouco mais primoroso, mais detalhado. A gente tem que analisar cada um dos assuntos das disciplinas que estão na nossa prova. E aí, outra ideia, né, que eu recomendo, né, para vocês fazerem a revisão semanal, né? Uma semanal e acumulativa. Né? Então, façam questões semanalmente daquilo que você apresentou maior fraqueza e vão prevendo também ao longo das semanas, certo? Essas revisões de assuntos que você já viu anteriormente, certo? Então, sábado e domingo você pode tirar para fazer uma revisão. E aí, por que eu recomendo essa revisão por questões? Né? E como que eu oriento que você faça? Senhores, um outro método também, tá? Eu vou explicar aqui uma revisão por questões, por meio de exercício, que é um método que eu adoto, que eu oriento meus alunos a fazerem. Você pode fazer ele também, esse caderno, né? Essa revisão por questões, posso fazer no Word? Pode. Posso fazer no flashcard? Pode. Tá? Tem uma aluna nossa aqui, 01 de tudo, cara, que desenvolveu, né, uma boa metodologia de flashcard, Carolina, depois vocês procuram aí no Instagram. Eu não falo de flashcard porque não foi um método que eu adotei, né? Então eu não posso falar de algo que eu não vivi, de uma experiência que eu não tenho. Mas tenho alunos que fazem isso, mas a lógica é a mesma, tá? A lógica do flashcard é a mesma, é você fazer uma questão, verificar o seu erro, colocar no flashcard, programar ele para você rever em determinada periodicidade. E a mesma lógica do caderno de erros que a gente vai explicar aqui, né, com base em questões. Eu gosto, né, de fazer o caderno, eu gosto de escrever. Não é só eu, tá, pessoal? Se você procurar ali, né, em sites especializados, em teoria da aprendizagem, em neurociência, né, é constatado que quando a gente escreve, a gente aumenta a probabilidade de memorizar, né, aquele conteúdo. E aí, o que é fazer uma prova de concurso, se não se lembrar daquela informação que eu já obtive na hora da prova, não é isso? Então vamos falar aqui sobre uma metodologia de revisão. Então, primeiro, né, seleciona questões sobre aquele assunto que você vai revisar. Então se eu estou na revisão de 24 horas, o que eu vou fazer? Então, eu estudei lá português, né, que a gente falou, raciocínio lógico e contabilidade. Vou selecionar de 10 a 15 questões de cada assunto que eu estudei no dia anterior e vou resolver essas questões. Quando você resolver essas questões, vai acontecer, senhores, tá? Deixa eu botar aqui. Beleza. Quando você resolver essas questões, vai acontecer 4 hipóteses. Primeira delas, você acertou a questão. Se acertou a questão, meu amigo, beleza, Brasil. Quer dizer que você tá, né, até aquele momento ali você está funcionando o aprendizado que você teve. Segunda hipótese, você pode errar a questão. Mas aí, dentro desse erro, você pode errar porque você não viu, certo? Aquele conteúdo. Cara, eu estudei isso aqui, esse assunto, eu estudei, né, análise sintática aqui em português, mas não vi esse assunto que está sendo cobrado. Então, eu vou complementar o meu caderno, certo? Com aquele assunto. Português, análise sintaxe, né, e complemento com a questão que eu errei. Escreva as anotações, ficar atento sobre isso. O segundo hipótese pode ser que você errou, mas você já tinha visto aquilo na matéria. Você já tinha anotado. Poxa, errei aqui uma questão de raciocínio lógico, né, sobre diagrama de Venn aqui. Cara, que eu já tinha feito a questão semelhante. Mas eu errei, então vou ficar atento. E aí você vai lá no seu caderno, né, se você já tem a anotação de você resolvendo aquela questão, você vai lá destacar, cara, ficar atento a isso aqui, para resolver essa questão, né, se ligar nesse detalhe. Você faz uma complementação destacando aquilo que você já possui no seu caderno. E a quarta hipótese, pessoal, é quando a gente acerta a questão, mas a gente acerta sem aquela convicção, né? Acerta no chute. Pô, isso aí também é interessante você complementar no seu caderno de erros, né? No seu caderno de revisão, organizado, certo? Que você consiga acessar ele de maneira organizada. Olha, eu quero revisar português, interpretação de texto. Você tem que estar lá, né? Conseguir achar facilmente esse assunto. Por quê? Porque essas revisões vão acontecer periodicamente. Você vai fazer essa complementação não é uma vez só. Né? Você vai estar sempre fazendo essa complementação. Os simulados quinzenais, né? Recomendo demais que você faça esses simulados, porque você vai fazer a mesma coisa. Né?
você vai fazer a mesma coisa da nossa metodologia de revisão. Terminou o simulado, verifica as questões que você errou, certo? E quais assuntos que elas estão e complementa o teu caderno de erros, né? Na reta final, pessoal, 15 dias para a prova, meu irmão, é só questão, caderno de erro e lei seca, né? No caso, quem está estudando para carreira jurídica, no caso de vocês, né, que não tem uma relevância tão grande a questão da lei seca, é só resumo direcionado, né, coisas nesse sentido, beleza? Aqui, tá, pessoal, um recado final, né? A gente está caminhando aqui para o final da nossa aula, certo? Todo que ama disciplina ama conhecimento. Não tem como, pessoal. Disciplina é fazer aquilo que deve ser feito, certo? Não é fazer aquilo que você gostaria de fazer ou que você gosta mais. Então, se você sonha, né, almeja a carreira policial federal, você sabe o sacrifício que você vai ter, o que você vai ter que abrir mão e o comprometimento que você vai ter com os estudos, certo? Então, faça, né, se abstenha de tudo aquilo que demanda o seu tempo e sua energia e que não está voltado para o seu estudo, não está voltado para o seu foco. Né? Evita distração, evita isso aqui, cara. Celular, meu irmão, deixa longe quando você for estudar. Né? Diminui a frequência de rede social, de WhatsApp, de Instagram, né? Tudo que for em excesso também, você evita, cara. Excesso de atividade física, uso de bebida alcoólica, tá? Não é bom, cara, para sua preparação, beleza? E não fica se comparando com o outro. Ah, mas meu colega passou e ele bebia todo final de semana, igual uma esponja. Cara, para com isso. Tá? Não vai por aí, beleza? Tem um plano, né, com a sua família, com seus amigos, sobre esse projeto que você está fazendo. Né? E descanse, tá, pessoal? O sono é importante. É um dos elementos mais importantes para o aprendizado, é o sono. Tá? Você tem que descansar também. Beleza? Então, eu deixei aqui a mensagem, ó, esse aluno aí do Minhoco aí, será que vocês sabem quem é? Então, depois que você compreender que o método não tá, que você não está se esforçando inutilmente, né, foca no processo. Tá? Muita gente fica estudando, falando, cara, será que eu vou passar? Nossa, eu quero muito passar, eu vou passar nessa prova. Cara, não. Se apaixone pelo processo, pessoal. Tá? Você não está se esforçando inutilmente, você está realmente estudando com a metodologia, né, você está estudando de maneira organizada. Cara, o seu objetivo, né, é cumprir a sua meta diária de estudo, é cumprir o seu ciclo de estudo, é fazer aquilo que você planejou. É sobre isso que você tem que focar, não, né, em cima só do resultado. O resultado vai vir, cara, ele vai ser resultado, né, desse seu esforço. Né? E eu deixo esse testemunho, pessoal, né, da minha prova para oficial da Polícia Militar. Eu já tinha reprovado em várias provas de carreira de delegado, fui nos anos de 2016. Saiu a prova de delegado do Goiás, né, o edital lá de 2017, e o edital da Polícia Militar do DF para oficial. E eu fiquei naquele dilema, não sabia qual que estudar, não tem como conciliar, cara, eram muitas disciplinas, né? Eu não tinha tempo. E aí eu acabei optando, né, para o oficial da PMDF. E aí, um dia antes da prova, pessoal, certo? Eu sentei lá na varanda lá de casa. E na época, né, eu nem tinha, né, essa relação tão forte, espiritual. Mas eu pedi a Deus, cara, porque eu tava angustiado, né? Eu tava, poxa, já reprovei tantas vezes, né? Tô aqui. Porque, pô, a gente entra num projeto desse, né? Eu era soldado da PM, pra realmente melhorar a condição de vida da nossa família, pensando no futuro, né, cara? Eu queria, poxa, que meus filhos estudassem no colégio melhor, né, tivesse como pagar uma atividade complementar, enfim. E aí eu pedi a Deus, cara, Deus, olha, eu não quero nada, certo? Não vou pedir aprovação, porque isso é arrogância, mas, poxa, me dá um resultado proporcional ao meu esforço, né? Tudo aquilo que o senhor está vendo que eu estou trabalhando, né? E aí deu certo, cara. Primeiro que eu fui para a prova bem tranquilo, né? Bem, nossa, bem aliviado, né? Sem aquela tensão. E aí parece que aquela prova foi feita para mim. Né? E aí deu certo, né? Eu fui o primeiro colocado, abriu essas portas de estar aqui hoje, compartilhando com vocês essas experiências, né? Essas informações sobre como organizar o estudo. E peça isso, cara. Né? Se ele semeou dentro do seu coração, que o seu sonho é ser policial, cara, peça que ele não tire um segundo sequer esse sonho, porque é impossível vencer quem não desiste. Cara. Se você não desistir, se você persistir, né, você vai alcançar essa realização. Tá bom, pessoal? Já estamos terminando aqui, eu só quero falar com vocês, tá? Que tudo isso que eu passei para vocês, certo? Tudo isso que eu passei para vocês, vocês têm como ter de uma forma organizada e planejada aqui no Direção Concurso. Né? Isso que eu expliquei para vocês, você, cara, não tenho, né? Poxa, às vezes o camarada não está numa condição legal, né, para adquirir, né, esse serviço que a gente vai falar agora, que é da mentoria. Tá? A mentoria
policial do Direção Concurso. Certo? Você tem a mentoria em turma e você tem a mentoria individual. Né? Você tem a mentoria individual e a mentoria em turma. Essa aqui é a individual nossa, beleza? E você tem planos de 3 meses, 6 meses e 12 meses. Professor, o que é a mentoria? Certo? Vai estar o link aqui na descrição do vídeo, dê uma olhada nas informações, certo? Mas basicamente você vai ter uma mentora, que é a Milena Machado, que é sensacional, cara, vasta experiência, não só como mentora, mas aprovação em concurso, né? Hoje ela é cana lá no Rio de Janeiro, né? Uma pessoa fantástica ali para te acompanhar o seu desempenho. E dentro de uma plataforma construída, né, de maneira lógica e pedagógica, ela vai estar, e com base no seu desempenho, né, na análise, né, do seu perfil e do seu desempenho individual, vão ser gerados os seus ciclos de estudos, né? O seu cronograma de estudo, aquilo que você tem que estudar. E aí você pode fazer esse acompanhamento durante 3 meses, 6 meses ou até 1 ano, certo? Assim que funciona a nossa mentoria. Regra geral, pessoal, tudo isso que a gente explicou para vocês aqui, para vocês fazerem, com a mentoria, você vai sair de lá sabendo exatamente o que estudar, como estudar e o que revisar, certo? Então, você tem aí, né, as nossas ofertas, né, de mentoria. Você tem a mentoria em turma, né, que tem alguns aspectos diferenciados. A gente vai reunir em turmas e você tem a mentoria individual, né? Mentoria em turma e você tem a mentoria individual, certo? Que aí é uma análise mais primorosa, mais individualizada das suas características, certo? Para essa preparação, para ter esse acompanhamento organizado da sua preparação, beleza? Então, tudo isso, o que estudar, saber exatamente o que estudar, o que revisar, o como estudar, ter acompanhamento, materiais, certo? Completos para a sua preparação. Tudo isso com a mentoria você vai ter à sua disposição, beleza? Então, a nossa aula de hoje foi sobre isso, sobre como montar um ciclo de estudo, como se organizar para o estudo para a Polícia Federal. Mas eu deixo esse recado final para vocês, cara. Você pode ter acesso a tudo isso, certo? Já organizado numa plataforma, certo? Já sistematizado e com acompanhamento de pessoas especializadas. Eu vou entrar lá na sala da mentoria para dar uma dica para vocês, para dar uma aula para vocês de alguma disciplina importante, para falar também sobre outros assuntos, né? Mas quem vai te acompanhar ali, quem é a coordenadora da nossa mentoria policial, é a Milena Machado, e ela é uma profissional fantástica e vai ajudar vocês sim a conseguir esse êxito na prova da Polícia Federal. Beleza? Espero que tenham gostado, como eu falei no começo do vídeo. Espero que tenha sido útil, né? Que vocês terminem de assistir esse vídeo e falem, cara, valeu a pena. Estou aqui um pouco mais preparado para a minha prova da Polícia Federal com os conhecimentos que o Direção Concurso trouxe para a gente. Um abraço, fiquem com Deus.